Na produção de café de qualidade, o consumo de água é alto quando o processamento úmido para descascamento de café cereja é adotado. Aproximadamente 4 litros de água para cada litro de frutos processados. O cafeicultor, durante o processo de abanação, retira quase todas as impurezas presentes na peneira, como gravetos, folhas, terra, pedras, entre outras. Mas, se ele produz café de qualidade superior, deve passar o café pelo processo de lavagem para a retirada de material fino, aderido à superfície dos frutos, e principalmente para a separação dos frutos maduros dos frutos chamados de boias. Em função da densidade e por estarem secos, brocados, mal formados ou imaturos, esses frutos flutuam na água, por isso o nome boia. Então são separados dos frutos pesados, chamados de cerejas ou verduengos. Após a lavagem, os frutos verduengos ou maduros são conduzidos para descascadores mecânicos. E em muitas propriedades o transporte dos frutos do lavador até o descascador também utiliza água, bem como a operação de descascamento. No cilindro do descascador, os frutos são pressionados contra uma peneira para romper a casca dos frutos maduros e liberar os grãos com parte da mucilagem, que é a camada de secreção que envolve os grãos de café em uma espécie de goma, e que tem uma função protetora. Finalmente, depois de submetidos a uma secagem adequada para cada tipo, são armazenados separadamente. Águas residuárias. Destes processos de lavagem, descascamento e degomagem, resulta uma água repleta de resíduos. Ou seja, as impurezas, fragmentos, folhas e frutos, cascas e mucilagem, formando o que se denomina de água residuária. Um efluente rico em materiais orgânicos, inorgânicos, açúcares, compostos fenólicos que possui uma grande quantidade de sólidos sedimentáveis. Esse composto todo exige uma elevada quantidade de oxigênio para se decompor, tanto pela sua demanda química de oxigênio, DQO, quanto pela sua demanda bioquímica de oxigênio, ADBO, e devido a esse potencial poluidor, não pode ser lançada em corpos hídricos sem tratamento adequado, pois haveria a diminuição da concentração de oxigênio dissolvido, fenômeno conhecido como eutrofização, que pode provocar a morte de peixes e outros animais aquáticos. O tratamento convencional da água residuária consiste em uma combinação de processos físicos, químicos e biológicos para remover sólidos, matéria orgânica e, às vezes, nutrientes. Esta combinação de processos envolve a construção de aeradores, decantadores e filtros, além da constante aplicação de produtos químicos, como floculantes e coagulantes. Tudo isso pode não ser viável economicamente. Reuso. Mas existem alternativas sustentáveis ao descarte deste efluente, principalmente a que envolve uma combinação entre o reuso e a fertirrigação. O reuso, ou recirculação da água para nova lavagem, é vantajoso em termos ambientais e econômicos, podendo reduzir o consumo de água de forma muito significativa. E existem algumas boas opções de sistemas de reuso, como por exemplo o SLAR, Sistema de Limpeza da Água Residuária, desenvolvido em conjunto pela Embrapa Café, EPAMIG e Incaper. O sistema é formado por 3 caixas para decantação e flotação, e mais 2 peneiras com a função de filtragem, que podem ser construídos pelo próprio cafeicultor, através de desenhos e especificações fornecidos pelos órgãos de assistência técnica. As caixas retêm os resíduos mais densos que a água por decantação e os menos densos por flotação. Os resíduos com potencial para obstruir o descascador são carreados para fora da terceira caixa e retidos nas peneiras do SLAR. Após ter sido usada em 4 ou 5 recirculações, a água é destinada ao processo de fertirrigação, uma técnica de adubação que utiliza a água de irrigação para levar nutrientes ao solo cultivado. E a água residuária é rica em nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e micronutrientes, podendo perfeitamente ser usada na formação das caudas que se misturarão à água de irrigação. Por outro lado, os resíduos das caixas, o que flutuou e o material decantado são encaminhados para compostagem e transformação em adubo. No entanto, como qualquer adubo, é importante buscar orientação técnica antes de iniciar sua aplicação, principalmente devido às elevadas concentrações de potássio existentes na água após a lavagem. Conservação do solo. As técnicas de conservação de solo envolvem o ambiente da propriedade como um todo, visando não apenas o controle da erosão, mas também a melhoria das condições físicas, químicas e biológicas do solo. São técnicas distribuídas entre o manejo do solo propriamente dito, o manejo da drenagem e da cobertura vegetal.
No manejo do solo destacamos a sua correção através da aplicação de corretivos, como por exemplo o calcário, em função de análises de solo realizadas antes da instalação da cultura e durante a fase de produção. O objetivo é aumentar a fertilidade do solo e o desenvolvimento saudável das plantas. Já o plantio em curvas de nível é a preparação do plantio usando como referência linhas que obedecem à topografia do terreno, que tem diferentes altitudes por área e fazem contornos em curvas. Há ainda o terraceamento, técnica de conservação do solo, que é aplicada ao se parcelar uma área inclinada em várias rampas, formando um conjunto de terraços. Estas técnicas de plantio servem para a contenção de erosões causadas pelo escoamento da água em áreas de declividade. Para diminuir a velocidade e conter a água dos carreadores e estradas, também podem ser construídas lombadas, bacias de contenção e caixas secas, que são pequenos reservatórios escavados nas margens de carreadores e estradas internas da propriedade rural, usadas para reter a água da chuva e permitir sua lenta infiltração no solo, carregando o lençol freático. A proteção do solo através das técnicas de cobertura vegetal é uma das formas de preservá-lo contra os efeitos da erosão e compactação, evitando expor o solo ao sol e à chuva. Além de promover a redução de custos com capinas e fertilizantes, o agricultor pode sempre que possível manter os carreadores e ruas cobertos por vegetação viva ou morta em forma de palhada, para auxiliar na infiltração de água no solo e conter e corrigir qualquer processo erosivo em seu início. E pode usar uma técnica conhecida como adubação verde, mantendo as entrelinhas do café cobertas por meio do cultivo de gramíneas ou leguminosas, fazendo também o controle mecânico por meio de roçadeiras ou trinchas e mantendo uma cobertura morta sobre o solo, o que preserva a umidade e aumenta o teor de matéria orgânica. Pode fazer a roçada do mato em ruas alternadas, técnica que mantém sempre metade das ruas com mato ou cobertura verde, conservando o habitat de inimigos naturais das pragas e doenças do cafeeiro. Viu? Existem diversas técnicas de conservação, e o cafeicultor pode utilizar elas em conjunto, mas deve procurar apoio técnico para direcionar as soluções para as possibilidades da sua propriedade. Gostou desse conteúdo? Então inscreva-se no canal e ative as notificações para saber quando o próximo vídeo for publicado. Nele mostraremos que existem incentivos para a conservação de recursos naturais. Curta e compartilhe para que tenhamos cada vez mais um café sustentável.